Vamos dar início à nossa aula de hoje sobre inferência sobre vetores médios de duas populações, no caso agora independentes, e nós já falamos da ST2 de Rotling, é o caso homocedástico, das regiões de confiança, e agora vamos falar dos intervalos de confiança simultâneos. Então, se o interesse por uma combinação linear do vetor das diferenças de médias, explicitado pelo vetor delta aqui bidimensional, né, que é o vetor das diferenças de médias. E essa combinação linear é explicitada dada pelo vetor L bidimensional. Então, L' delta é essa combinação linear, L1 delta 1 mais L2 delta 2 mais LP delta T, é o parâmetro de interesse, uma combinação linear das diferenças entre médias da população 1, μ1 menos μ2. Então aqui é μ1 menos μ2 para o primeiro componente, μ1 menos μ2 para o segundo componente, μ1 menos μ2 para o pésimo componente. Então o estimador de máxima verossimilhança desse L' delta é o L' y barra menos 1 menos y barra 2, que são as médias amostrais, que é a diferença de médias amostrais, que é a combinação linear do L1 vezes a primeira diferença para a primeira variável, L2 vezes a segunda diferença para a segunda variável, e assim por diante até a LP vezes a diferença da pésima variável entre o vetor de médias da primeira e da segunda população amostral. Então, esse é o estimador de máxima verossimilhança para esse parâmetro L' delta. A covariância dessa combinação linear, né, covariância, como nós já vimos, é constante vezes a covariância da diferença, que é a covariância sigma sobre N1 mais sigma sobre N2, como não tem covariância pelo fato de ser independente, zero, né? Então, menos duas vezes a covariância, que é zero. Então, fica sigma sobre N1 mais sigma sobre N2 dá N1 mais N2 sobre N1 N2 sigma, pré-multiplicado por L' e pós-multiplicado por L. Colocamos as constantes em evidência, escalares. Então, fica N1 mais N2 vezes L' sigma L sobre N1 vezes N2. Depois de acharmos o mínimo de sigma sobre N e sigma sobre N1 mais sigma sobre N2, que é N1 vezes N2, e no numerador fica N1 mais N2. Como a matriz de covariância não é conhecida, sigma, devemos utilizar o estimador dado por, substituímos a sigma nessa expressão, por SP, que é o S-Poolet, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, a covariância, o estimador da covariância da combinação linear do estimador de máxima verossimilhança, L' y barra 1 menos y barra 2, é essa expressão que está aqui. Com abordagem univariada, nós temos os intervalos de confiança dados pelo intervalo de confiança 1 menos alfa, com confiança de 1 menos alfa para cada um deles, para o parâmetro L' delta, que é o parâmetro de interesse a ser estimado. Nós temos o estimador pontual de máxima verossimilhança, que é a combinação linear das diferenças amostrais, né, entre as médias, mais ou menos, aqui a gente usa o T alfa sobre 2, com grau de liberdade associado a essa covariância, que é N1 mais N2 menos 2, vezes o erro padrão da diferença, que é a raiz quadrada dessa variância aqui. Nesse caso, esse N aqui é N1 mais N2. Vamos simplificar a expressão que está aqui. Então, N1 mais N2 é esse N que está aqui. Então, N sem índice é N1 mais N2. O resto é igual àquela expressão. A raiz quadrada da variância é o erro padrão. Multiplicado pelo T alfa dá a margem de erro do intervalo, para mais e para menos. Então, T alfa sobre 2 é o quantio superior 100 vezes alfa sobre 2 da distribuição T de estudo, com grau de liberdade N1 mais N2 menos 2. Esses intervalos de confiança eles são obtidos para cada um dos P componentes em geral, né? Pode ser para qualquer combinação linear, do componentes do vetor delta, ou seja, do delta 1, delta 2, sendo suficiente para isso, especificar L com vetor L com 1 na késima posição, vou selecionar o delta K aqui, e 0 nas demais posições que não são a késima posição. E com isso, nós selecionamos o késimo componente. Se o K for 1, selecionamos o delta 1. Se o K for 2, tem 1 na segunda posição e 0 nas demais posições do vetor L.
Então, basta formar um vetor com uma posição e 0 nas demais posições, que nós vamos selecionar os componentes das diferenças que queremos fazer em estimação. Mas pode ser qualquer outra combinação linear de interesse. Individualmente, cada intervalo cobre, né, o verdadeiro valor do parâmetro, o Δ1, o Δ2, etc., Δp, individualmente. Então, possui 100 vezes 1 menos α% de probabilidade de cobertura. Mas, de forma conjunta, os P intervalos possuem cobertura inferior ao valor nominal 100 vezes 1 menos α%, é o que a gente chama de multiplicidade dos testes. Então, esse procedimento univariado não é apropriado por causa do multivariado. Então, para preservar o valor da confiança global simultânea para todos os intervalos que nós construirmos simultaneamente, mantendo pelo menos 100 vezes 1 menos α% de confiança, ou exatamente 100 vezes, nós devemos, ou 100, exatamente 100 vezes 1 menos α%, nós devemos usar a distribuição T2 de Rotman, como a gente já explicou em outras ocasiões. Aqui não é diferente. Então, para contemplar o que a gente chama de multiplicidade dos testes, o problema da multiplicidade dos testes. Os intervalos de confiança, 100 vezes 1 menos α% simultâneos para L' delta, então é a mesma coisa, intervalo para L' delta menos alfa, é o estimador pontual, mais ou menos o valor do T2 de Rotling, que é proporcional a uma F, então é o quantio superior F alfa com F1 e F2 graus de verdade, multiplicado por essas quantidades, que dependem do N1, do N2 e do P. Então, N1 mais N2 menos 2 vezes P, N1 mais N2 menos 1 menos P. Multiplicando o erro padrão da diferença, lembrando que esse N é N1 mais N2. Essa quantidade é um valor crítico da distribuição T2 de Rotman. Dependendo do quantio superior 100 vezes α% da distribuição F, com o F1, que foi falado ali, é P, e o F2 é N1 mais N2 menos 1 menos P graus de verdade. E a gente ainda pode, alternativamente, temos a opção de utilizar o intervalo de confiança de Beaufort-Rony, que é uma alternativa para qualquer tipo. Então, se a gente fizer M intervalos, construir M intervalos, por exemplo, para cada um dos componentes, teríamos M igual a P. Então, nós temos a estimação pontual, usamos o T alfa sobre 2, mas no denominador, essa alfa sobre 2 é dividido por M, ou seja, então no denominador aqui fica 2 vezes M, e M é o número de comparações a serem realizadas, o número de intervalos de confiança a serem construídos. Vezes o erro padrão, que é a mesma coisa, nos casos anteriores. Então, T alfa sobre 2M com Ni graus de verdade, é o quantio superior 100 vezes alfa sobre 2M% da distribuição T de estudo com grau de verdade N1 mais N2 menos 2. E daí depende do número de combinações lineares que a gente vai fazer. Então, esse aqui é uma alternativa ao intervalo T comum univariado, que é a primeira opção. Agora nós vamos apresentar aquele exemplo em que é agora nosso exemplo 6, em que nós tratamos das variedades de milho A e B em relação às variáveis de produtividade e a altura das plantas. Então, nós vamos construir os intervalos de confiança simultâneos para Δ1, que é a diferença de médias, 1 para 2 para a primeira variável, segundo índice, e 1 para 2 para o segundo índice 2, que é a segunda variável. Produtividade e altura das plantas. Então, a gente escolhe L igual a 1, 0 para o primeiro caso, para estimar Δ1, e L0, 1 transposto, né, um vetor bidimensional, 0 na primeira posição e 1 na segunda, para selecionar o Δ2. Então, nós vamos fazer intervalos de confiança marginais, que seria correspondente a projetarmos os limites das elipses, no caso lá, né, de confiança, nos respectivos eixos ordenados. Então, nós temos o estimador pontual, o valor do quantio superior crítico, né, do T2 de Rotman e o erro padrão. Então, o N1 aqui é 6, o N2 é 5, o P igual a duas variáveis. E o F05 com 2 e 8, que é P igual a 2, N1 mais N2 menos essa quantidade aqui dá 8, né? 11 menos 3, 8. Então, com F com 2 e 8, é 4, 45, 89, 7. Essa quantidade dá 18 oitavos. Fazendo a conta aqui, essa quantidade dá isso aqui, tem que fazer as contas matricialmente. Então, nós chegamos a 1,04, mais ou menos um erro de 2,33 para mais e para menos, dando um intervalo que vai abranger zero, de menos 1,29 a 3,36, 3,37.
Portanto, a média da população 1 e a média da população 2, para a produtividade, não podem ser consideradas diferentes, ou seja, elas não diferem em produtividade. Fazendo a mesma coisa agora para o delta 2, que é a altura das plantas, estimativa pontual, mais ou menos a mesma quantidade. Agora, um L diferente, essa quantidade é diferente, né? Aqui é a mesma coisa, mas essa aqui é diferente, por causa do L ser diferente. Então, nós chegamos nesse 0,16 mais 0,13 de erro para mais para menos, dando 0,03 a 0,29, intervalo de confiança não abrangendo zero. Então, como o intervalo é positivo, μ1 é maior que μ2 para a segunda variável, que é a altura das plantas. Então, nós concluímos que a média da variedade A1 é maior do que a média da variedade B. Então, a variedade A é mais alta, em média, e o valor da diferença a favor de A deve estar entre 0,03 e 0,29 metros, mas a variedade A não difere da variedade B em produtividade, dado pelo intervalo anterior. Eu vou mostrar aqui, só para finalizar essa aula, depois nós vamos falar do problema Behrens-Fisher, o exemplo. Então, aqui a projeção das elipses dá exatamente o intervalo de confiança para a média, ele abrange zero. Esse é o intervalo de confiança para a média, da diferença de médias, para a primeira variável, produtividade. E a projeção aqui nesse eixo, da 0,13, e do limite máximo da elipse. A projeção aqui, eu esqueci, acho que 0,29, dá a projeção do segundo eixo, mas ela não passa por zero no segundo eixo, para a altura. Não passa por zero, mas para a produtividade passa por zero. Então, elas não diferem em produtividade, mas diferem em altura. E a razão, então, da gente ter rejeitado a hipótese de igualdade das médias no TST2 foi exatamente a altura das plantas, que causou essa diferença. Fazendo, obviamente, marginalmente, pode haver outras combinações que levariam à rejeição da hipótese, ou seja, o intervalo não abrangeria zero. Então, muito obrigado por assistirem e até a nossa próxima aula.